que está acontecendo é o seguinte, são que inúmeras multinacionais que trabalham com alimentos industrializados, estão utilizando nanotecnologia, artefatos nanotecnológicos nos alimentos, estão colocando, contaminando praticamente, né, esses alimentos industrializados com essas partículas. E aí o que acontece? O que ela faz? Essas partículas, elas funcionam da mesma maneira que os microchips que eu falei em outro vídeo meu. Porque elas podem ser, vamos dizer, servir de transmissores e receptores de frequências elétricas e podem fazer determinadas situações acontecerem com o nosso organismo. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Thiago, estamos aqui com Helena e Ingrid. E após ouvir essa notícia um pouco polêmica, eu gostaria de que vocês me explicassem o que é essa tal de nanotecnologia. Tiago, eu consigo entender a vertente do medo da nanotecnologia, mas você sabia que quando as pesquisas da radioatividade começaram a vir a público, as pessoas colocavam no café e diziam que tinham propriedades místicas? Ok, isso parece horrível, e realmente era horrível, mas com o desenvolvimento dessas pesquisas, a gente conseguiu manipular a matéria de uma forma benéfica para todo mundo, sem causar câncer nas pessoas. E a mesma coisa se aplica na tão temida nanotecnologia, que é apenas o uso dos nossos conhecimentos químicos, biológicos e físicos aplicado em escala minúscula. E como o próprio nome da tecnologia já diz, é a tecnologia dividida em partes por milhão. Interessante. Mas ali, como ele disse no vídeo, como que isso é aplicado dentro dos alimentos? Bom, a nanotecnologia ela se apresenta desde a parte produtiva do alimento, nas embalagens que são utilizadas e no processamento desses alimentos antes dele chegar ao consumidor. Por exemplo, na produção agrícola existem formas de tornar a planta mais resistente, aumentar a quantidade de alimento produzida e ao levar à indústria tem a nanotecnologia nos equipamentos, como por exemplo as máquinas que processam, as embalagens que são produzidas. Tem muitas embalagens atualmente que elas têm a nanotecnologia para fazer elas durarem mais, terem mais resistência e conservarem as qualidades do alimento. E junto com esse processamento tem também o acréscimo de nutrientes e micronutrientes em nanocápsulas. Então, dessa forma, tu consegue enriquecer o alimento de forma que ele chegue para o consumidor com uma tabela nutricional muito mais rica. Sem contar que você pode aumentar o prazo de validade, aumentar a durabilidade dele. E quando ele chega no consumidor, ele já tem toda essa carga de qualidades que ele recebe com a nanotecnologia aplicadas a ele. Eu gostaria de aprofundar o assunto na incrementação dessa nova tecnologia em embalagens, porque ela está sendo uma ótima aliada das indústrias, tanto para potencializar os lucros, porque é uma tecnologia mais barata e biologicamente amigável, porque as nanofibras, que normalmente a gente usa fibras de celulose, que é um polímero bem forte que consegue resistir na embalagem, e também nanoargilas, que tem uma propriedade térmica, mecânica, resistência à umidade e ao calor, e também como as nanoargilas e as nanofibras elas são compostos biológicos, quando a gente incrementa elas nas embalagens, elas se transformam mais fáceis de ser quebradas pelo natural. E isso ajuda também a reduzir o impacto de lixo. É uma ótima saída nesse novo mundo tecnológico. Então a nanotecnologia está bem mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Mas eu ouvi tu falando sobre a agricultura. Tu poderia explicar um pouco melhor como ela é aplicada dentro da agricultura? Essa tecnologia ela aparece principalmente antes da planta ser colocada no solo. Ela é acrescentada às sementes e aos insumos que são utilizados com o objetivo de rastrear melhor como a plantação está se desenvolvendo, se ela está crescendo direitinho. Acrescentar no solo propriedades que às vezes faltam, que acabam otimizando e fortalecendo a planta e, consequentemente, aumentando a quantidade de alimento produzido. E uma coisa muito legal que é pesquisada, inclusive, pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que eles utilizam essa nanotecnologia justamente para mostrar aos agricultores, claro que são agricultores grandes, é difícil dessa tecnologia chegar para os pequenos agricultores, mas esses grandes agricultores, eles conseguem rastrear muito precisamente o regime de chuvas nas plantas. Então, eles conseguem ter uma produção muito otimizada. E isso, se for ampliar esse cenário,
é extremamente produtivo para a sociedade, porque tu tem um alimento de melhor qualidade sendo produzido, um solo muito mais aproveitado, uma alimentação muito mais variada em quantidade e, consequentemente, tu consegue baratear um pouco mais os produtos e você consegue distribuir melhor a alimentação, já que essa tecnologia ela vem junto com outras já existentes, como por exemplo a transgenia, tem uma série de outros cuidados e acompanhamentos que já existem há mais tempo, que agora fazem parceria com a nanotecnologia. Você falou que a nanotecnologia é aplicada na semente da planta, mas isso não pode trazer algum risco para a saúde, não só da planta, mas também para os alimentos que nós consumimos terem algum problema? Ok, eu gostaria de deixar muito claro que isso como um espaço de divulgação científica me deixa muito feliz de poder falar sobre essas coisas e também deixar muito claro para as famílias brasileiras que não, nós não estamos injetando chips de 5G nas suas crianças. A nanotecnologia é feita para ajudar as pessoas, é feita para dar comida no prato de quem não tem, é feita para curar problemas endêmicos da nossa sociedade, como obesidade, como anemia, como falta de vitaminas, como transporte mais consciente de alimentos. A nanotecnologia nos nossos laboratórios, a gente não conseguiu ter conclusões de danos muito grandes, digamos assim. O máximo que a gente conseguiu ter foi pequenos acontecimentos de uma oxigenação celular um pouco maior, de produção de pequenas proteínas que podem gerar algumas leves inflamações, e em casos mais raros, o dano de algumas estruturas nucleares, celulares e também algumas mutações de DNA. Eu sei que falando isso pode parecer muito assustador, mas na verdade não é. Outras milhares de coisas que já estão inseridas na nossa sociedade causam muito mais danos e a gente continua convivendo com elas. E eu acho que a nanotecnologia realmente conseguiria incrementar muito mais as nossas vidas do que ela consegue tirar. E pegando o gancho disso que a Ingrid falou a respeito das avitaminoses e obesidade, etc., uma das melhores aplicabilidades, pode-se assim dizer, da nanotecnologia é a criação de nanocápsulas que podem ser inseridas nos alimentos e que enriquecem ele. Então, tu tens uma tabela nutricional maior, com uma quantidade maior de nutrientes, vitaminas para serem proporcionadas para as pessoas. Isso é muito importante num país em que uma grande parte da população passa fome. Então, enriquecer o alimento, tornar ele mais nutritivo, vai auxiliar muito no combate a várias doenças que nós temos hoje em dia, principalmente a vitaminoses. Só que, como foi mencionado pela Ingrid e por mim também, algumas coisas da nanotecnologia, elas ainda precisam de estudo. A gente sabe que ela é uma tecnologia que tem muito a beneficiar a população, só que tem poucas pesquisas sobre ela. Ela é um assunto muito novo na nossa geração. Então, para que ela seja utilizada em todos os seus benefícios, de todas as formas possíveis da alimentação, nos fármacos e etc., o que a gente precisa agora é de muita pesquisa, estudo, investimento, tecnologia, investir para que isso se amplie, porque de nada adianta ter uma tecnologia mega inovadora se ela se restringe somente às classes mais altas. Ela precisa ser ampliada, ela precisa sair da universidade. Ela precisa sair do campo de pesquisa para ser aplicada de forma geral. Então, concluindo o nosso assunto, eu gostaria de agradecer a Helena e a Ingrid por terem vindo aqui e esclarecido as nossas dúvidas sobre a nanotecnologia, que é uma tecnologia que está bastante no nosso dia a dia, como vimos aqui, e que mesmo assim tem uma grande ignorância a respeito dela por parte do público. E por isso acaba gerando essas notícias escandalosas e essas fake news sobre o assunto. Muito obrigado a todos.